Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 721. O mundo dos sonhos como o espelho da psique. Acordar enquanto sonha. Elementos de prática 15 e 16. Quando você olha para um espelho, você vê seu reflexo, mas ele não responde a você. No estado de sonho, você está olhando para o espelho da psique, por assim dizer, e vendo os reflexos de seus próprios pensamentos, medos e desejos. Aqui, no entanto, as reflexões realmente falam e assumem sua própria forma. Em certo sentido, elas são livres na medida em que têm seu próprio tipo de realidade. No estado de sonho, suas alegrias e medos respondem a você, representam e encenam o papel em que você os colocou. Se, por exemplo, você acredita que possui uma grande riqueza interior, pode sonhar com um rei em um belo palácio. O rei, na verdade, não precisa se parecer com você, nem precisa que você se identifique com ele no sonho. Simbolicamente, no entanto, isso representaria uma maneira de expressar seus sentimentos. A riqueza interior seria interpretada aqui nos mesmos termos do luxo mundano. O sonho, uma vez criado, seria seguir seu próprio caminho. Se você tiver conflitos sobre as ideias relacionadas com o bem e o mal, ou riqueza e pobreza, então o rei pode perder suas terras ou bens, ou alguma catástrofe pode acontecer a ele. Se você suspeitar que a abundância é de alguma forma espiritualmente perigosa, então o rei pode ser capturado e punido. Todos os tipos de outros eventos podem estar envolvidos. Grupos de pessoas, por exemplo, representando bandos de desejos descontrolados. Todo o drama envolveria a evolução de uma emoção ou crença. No estado de sonho, você a liberta e vê o que acontecerá com ela, como ela se desenvolverá, para onde irá. As reflexões de suas ideias e emoções íntimas são, então, projetadas para fora em um rico drama. Você pode observar a peça, desempenhar um papel nela ou entrar e sair de seus atos como preferir. Você usará seus próprios símbolos privados. Estes representam sua abreviação psíquica. Eles estão conectados à sua criatividade pessoal, portanto. Os livros dos sonhos não o ajudarão a decifrar esses significados se atribuírem um significado específico a qualquer símbolo. Os próprios símbolos mudam. Se você tivesse diante de si toda a história de seus sonhos e pudesse ler, como em um livro, a história de todos os seus sonhos desde o nascimento, descobriria que mudou o significado de seus símbolos à medida que avançava ou se adequava aos seus propósitos. O conteúdo de um sonho em si tem muito a ver com a maneira como você emprega qualquer símbolo. O rei, por exemplo, pode ser ao mesmo tempo símbolo de grande riqueza interior. Ele pode ser real, mas pobre, significando a ideia de que a riqueza não envolve necessariamente bens físicos. Ele poderia em outro momento aparecer como um ditador, cruel e autoritário, onde representaria uma estrutura de sentimento e crença inteiramente diferente. Ele pode se mostrar como um jovem monarca, sinalizando a crença de que a juventude é o rei. Em vários momentos da história, a mesma imagem foi usada de maneira bastante diferente. Quando as pessoas estão lutando contra monarcas ditatoriais, muitas vezes o rei aparece em sonhos como um personagem desprezível a ser expulso. Se você se lembra ou não de seus sonhos, você está se educando à medida que eles acontecem. No entanto, você pode despertar, de repente, enquanto ainda está no estado de sonho e reconhecer o drama que você mesmo criou. Nesse ponto, você entenderá o fato de que a peça, embora pareça bastante real, é até certo ponto alucinatória. Se preferir, você pode limpar o palco imediatamente dizendo: "Não gosto desta peça, então não a criarei mais." Você pode então se encontrar diante de um palco vazio, ficar momentaneamente desorientado com a súbita falta de atividade e imediatamente começar a formar outra peça de sonho mais ao seu gosto. Se, no entanto, você parar primeiro e esperar um momento, poderá começar a vislumbrar o ambiente que serve de palco, a paisagem natural da realidade do sonho. Na vida desperta, se você quer se desconectar de um evento ou lugar, você tenta se afastar dele no espaço.
Na realidade dos sonhos, os eventos ocorrem de maneira diferente e surgem em lugares ao seu redor. Se você se encontrar com pessoas ou eventos que não são do seu agrado, então você deve simplesmente desviar sua atenção deles e eles desaparecerão no que diz respeito à sua experiência. Na realidade física, você pode se mover com bastante liberdade pelo espaço, mas não viaja de uma cidade para outra, por exemplo, a menos que queira. A intenção é invocada. Isso é tão óbvio que seu significado lhe escapa, mas é a intenção que o move pelo espaço, e isso está por trás de toda a sua locomoção física. Você utiliza navios, automóveis, trens, aviões, porque quer ir para outro lugar, e certos veículos funcionam melhor sob certas condições. No estado de vigília, você viaja para lugares. Eles não vêm até você. Na realidade dos sonhos, no entanto, sua intenção faz com que surjam lugares ao seu redor. Eles vêm até você em vez de ser o contrário. Você forma e atrai lugares, ou uma espécie de espaço interior no qual você tem certas experiências. Esse espaço interno não desloca o espaço normal, nem o afasta. No entanto, está em causa a criação de um ambiente ou local interno definido. Aqueles de vocês que estão curiosos, tentem esse experimento. Elemento de prática 15. Em um sonho, tente expandir qualquer espaço em que se encontre. Se estiver em uma sala, passe dela para outra. Se você estiver em uma rua, siga ao máximo que puder ou vire uma esquina. A menos que você esteja elaborando ideias de limitações por suas próprias razões, você descobrirá que pode realmente expandir o espaço interior. Não há nenhum ponto em que um fim para isso deva aparecer. As propriedades do espaço interior, portanto, são infinitas. A maioria das pessoas não é tão proeficiente em manipulação de sonhos, mas certamente alguns de meus leitores serão capazes de lembrar o que estou dizendo enquanto estiverem sonhando. Para essas pessoas eu digo: olhe ao seu redor no estado de sonho. Tente expandir qualquer local em que você se encontre. Se você estiver em uma casa, lembre-se de olhar pela janela. E quando você caminhar até aquela janela, uma cena vai aplicar. Você pode sair daquela casa dos sonhos para outro ambiente. E, teoricamente, pelo menos você pode explorar esse mundo e o espaço dentro dele se expandirá. Não haverá lugar no sonho onde o ambiente cessará. O que você considera como espaço exterior se expande exatamente da mesma maneira. A esse respeito, a realidade dos sonhos reflete fielmente o que você chama de natureza do mundo exterior. A experiência da Terra, mesmo em seus termos, é muito mais variada do que você imagina conscientemente. A vida íntima de uma pessoa em um país com sua cultura é muito diferente da de um indivíduo que vem de outro tipo de cultura com suas próprias ideias de arte, história, política, ou religião ou direito. Porque você se concentra em semelhanças de necessidade, então o mundo físico possui sua coerência. Existem abismos desconhecidos que separam a experiência privada de um índio pobre, de um índio rico, de um nativo da Nova Guiné, de um alfaiate americano, de um nacionalista africano, de um aristocrata chinês, de uma dona de casa irlandesa. Essas diferenças não podem ser declaradas objetivamente. Elas trazem diferenças qualitativas, no entanto, na experiência do espaço e do tempo. Existem viajantes a jatos e aqueles que nunca viram um trem. Então, seu próprio sistema de realidade contém grandes contrastes. O estado de sonho, no entanto, envolve você com um tipo de comunicação que não é fisicamente prática, pois lá, intencionalmente, nenhum homem ou mulher é pego sem um determinado papel. As ideias de nenhum indivíduo do estado de sonho são limitadas por sua formação cultural ou experiência física. Mesmo quem nunca viu um avião pode viajar de um lugar para o outro em um piscar de olhos e os pobres são alimentados, os ignorantes são sábios, os doentes estão bem. A criatividade que pode ser fisicamente prejudicada é expressa. É verdade que o homem faminto, despertando, ainda está com fome. Os doentes podem não despertar mais saudáveis do que eram antes. Em termos mais profundos, no entanto, no estado de sonho, cada pessoa estará resolvendo seus próprios problemas ou desafios. Sonhando, uma pessoa pode curar a si mesma de uma doença, trabalhando os problemas que a causaram. Sonhando, o faminto pode descobrir maneiras de encontrar comida ou conseguir dinheiro para comprá-la. Sonhar é uma atividade prática.
Se fosse entendido como tal, seria ainda mais prático em seus termos. Os animais também sonham, por exemplo, e rebanhos inteiros de animais famintos serão levados por seus sonhos a encontrar melhores áreas de alimentação. Da mesma forma, os sonhos de pessoas famintas apontam para a solução do problema. Esses dados são amplamente ignorados, no entanto. No estado de sonho, qualquer indivíduo pode encontrar a solução para qualquer desafio que exista. A grande cooperação natural que existe entre o eu desperto e o eu sonhador foi, em grande parte, deixada de lado. A mente consciente está bem equipada para interpretar as informações dos sonhos. Você esquece que sonhar faz parte da vida. Você o desconectou em seus pensamentos, pelo menos de sua experiência diária, de modo que os sonhos parecem não ter aplicação prática. Você vive em um ambiente mental acordado e sonhando, no entanto. Em ambos os ambientes, você está consciente. Sua experiência de sonho representa uma realidade crucial, como o centro de uma roda. Seu mundo físico é um vazio, um falou. Você está unido com todas as suas outras existências simultâneas através da natureza do estado de sonho. A realidade desconhecida é apresentada à sua visão e não há razão biológica, mental ou psíquica pela qual você não possa aprender a usar e compreender sua própria realidade onírica. Em seus sonhos, em seus termos, você encontra seu passado pessoal aparecendo no presente. Então, nesses termos, o passado da espécie também ocorre. Probabilidades futuras também são calculadas para que, individualmente e em massa, a espécie decida sobre seu futuro provável. Há um sentimento mantido por muitos de que um estudo da realidade dos sonhos o levará ainda mais longe do mundo que você conhece. Em vez disso, conectaria você com esse mundo em termos mais práticos. Eu disse que o espaço interior se expande, mas o tempo interior também. Aqueles de vocês que podem se lembrar, tentem o seguinte experimento. Elemento de prática 16. Quando você se encontrar dentro de um sonho, diga a si mesmo que saberá o que aconteceu antes de entrar nele, e o passado crescerá a partir desse momento. Novamente, não haverá lugar onde o tempo irá parar. O tempo em um sonho não desloca o tempo físico. Ele se abre a partir dele. O tempo exterior novamente opera da mesma maneira, embora você não perceba. O material a seguir pode ser usado aqui em nosso livro ou em seu próprio livro. Não haverá lacuna neste livro se você não usar aqui. O tempo se expande em todas as direções e se afasta de qualquer ponto dado. O passado nunca é feito e acabado e o futuro nunca é formado concretamente. Você escolhe experimentar certas versões de eventos. Você então os organiza, mordiscando-os, por assim dizer, um pouco de cada vez. A criatividade de qualquer entidade é infinita e, no entanto, todos os potenciais da experiência serão explorados. O pobre pode sonhar que é um rei. Uma rainha cansada de seu papel pode sonhar em ser uma camponesa. No tempo físico que você reconhece, o rei ainda é um rei e a rainha uma rainha. No entanto, seus sonhos não são atípicos ou distantes de suas experiências como parecer. Em termos mais amplos, o rei foi um indigente e a rainha uma camponesa. Você segue em termos de continuidade uma versão de si mesmo em qualquer tempo. Muitas pessoas percebem intuitivamente que o eu é multitudinário e não singular. A realização é geralmente colocada em termos de reencarnação, de modo que o eu é visto viajando através dos séculos, movendo-se pelas portas da morte e da vida para outros tempos e lugares. O fato é que a natureza básica da realidade se mostra muito claramente na natureza do estado de sonho, onde em qualquer noite você pode se encontrar desempenhando muitos papéis simultaneamente. Você pode mudar de sexo, posição social, aliança nacional ou religiosa, idade e ainda assim conhecer a si mesmo. Ultimamente, Joseph se viu envolvido em uma série de episódios que parecem envolver existências reencarnatórias. Houve um problema, no entanto. Ele se via como uma mulher negra. No mês passado, ele também se viu como um soldado romano a bordo de um navio negreiro. Ele já tinha uma experiência que o convenceu de que ele era um homem chamado Nebene. Tudo isso poderia ter sido aceito facilmente em termos convencionais de reencarnação, mas Joseph sentiu que Nebene
e o soldado romano existiram durante o mesmo período geral de tempo e ele não tinha certeza de onde colocar a mulher. Em todos esses episódios, uma experiência emocional definida estava envolvida. Também conectado estava um senso de familiaridade indefinível, mas inconfundível. O espaço e o tempo se expandem continuamente e todas as probabilidades de qualquer ação são atualizadas em uma realidade ou outra. Todos os potenciais da entidade também são atualizados. Literalmente, você vive mais de uma vida de cada vez. Você não experimenta seus séculos simplesmente de um ponto de vista separado, e os indivíduos vivos em qualquer século têm conexões muito mais profundas do que você imagina. Você não experimenta seu mundo, espaço, tempo, então de um, mas de muitos pontos de vista. Se você está farto, saciado, com um jantar de bife, por exemplo, na América ou na Europa, então você também está faminto em outra parte do mundo, experimentando a vida de um ponto de vista totalmente diferente. Você fala de raças de homens. Você não entende como a consciência é distribuída a esse respeito. Você tem contrapartes de si mesmo. De um modo geral, as pessoas que vivem dentro de um determinado século estão relacionadas em termos de consciência e identidade. Isso é verdade biológica e espiritualmente, através de inter-relações que você não entende. Joseph estava pegando as vidas que ele vivia no mesmo esquema de tempo. Desta forma, e em seus termos, ele estava começando a reconhecer a família que existe entre indivíduos que compartilham sua terra em um determinado momento. Cada identidade tem livre-arbítrio e escolhe seu ambiente como uma postura física no espaço e no tempo. Os envolvidos em um determinado século estão trabalhando em problemas e desafios específicos. Várias raças não simplesmente acontecem e diversas culturas não aparecem simplesmente. O eu maior se divide, entre aspas, materializando-se em carne como vários indivíduos, com origens inteiramente diferentes, mas cada um embarcando no mesmo tipo de desafio criativo. O homem negro está em algum lugar, um homem ou mulher branca em seu tempo. O homem ou mulher branca está em algum lugar negro. O opressor está em algum lugar o oprimido. O conquistador está em algum lugar do conquistado. O primitivo está em algum lugar sofisticado e, em seus termos, em algum lugar na face da mesma terra em seu tempo geral. O assassino é em algum lugar a vítima e vice-versa, e novamente em seus termos de espaço e tempo. Cada um escolherá a sua própria estrutura de acordo com as intenções da consciência da qual cada um de vocês é uma parte independente. Desta forma, são trabalhados os desafios e oportunidades inerentes a um determinado yume. Vocês são contrapartes de si mesmos, mas, como diria Hubert, vivem excêntricos contrapartes, cada um com suas próprias habilidades. Então, Joseph Fivas Nebene, um homem erudito, não aventureiro, obcecado em copiar verdades antigas e com medo de que a criatividade fosse um erro autoritário e exigente. Ele temia o encontro sexual e ensinava crianças romanas ricas. Ao mesmo tempo, no mesmo mundo e no mesmo século, José era um oficial romano, agressivo, aventureiro, relativamente insensível, que teria pouca compreensão de manuscritos ou registros, mas que também seguiu a autoridade sem questionar. Em seus termos, Joseph é agora um homem que questiona a autoridade, pisa nela e a joga de lado, que destrói as próprias estruturas de ideias às quais ele, uma vez, prestou tal serviço. Em termos mais amplos, todas essas experiências ocorrem ao mesmo tempo. A mulher negra não seguiu nada além de seus próprios instintos, e muito vividamente também. Eu não quero dar muitos antecedentes aqui, portanto roubar nossos Josephs de descobertas que ele certamente fará por conta própria. Mas a mulher se curvava apenas à autoridade de suas próprias emoções, e essas emoções automaticamente a colocavam em conflito com a política colonial britânica da época. O fato de identidade de Joseph é seu próprio. Ele a seguirá. Ele não era Nebeme,
nem o oficial romano, nem a mulher. No entanto, eles são versões do que ele é. E ele é uma versão do que eles foram, entre aspas. E em certos níveis, cada um está ciente dos outros. Há uma interação constante. O soldado romano sonha com a mulher negra e com José. Há uma reminiscência que aparece até no conhecimento das células e uma certa correspondência. Há conexões, então, no que diz respeito à lembrança celular e sonhos. Agora o soldado romano, Inebemé e a mulher seguiram caminhos separados após a morte. Eles contribuíram para o mundo como ele existia, nesses termos, e depois seguiram suas próprias linhas de desenvolvimento em outros lugares e em outras realidades. Assim, cada um de vocês existe em muitos tempos e lugares, e versões de vocês existem no mundo e no tempo que vocês reconhecem. Assim, como você faz parte de uma espécie física, também faz parte de uma espécie de consciência. Essa espécie forma as raças da humanidade que você reconhece. Em seus termos, apenas, nenhum de vocês tem um futuro reencarnacional. Você aceitou isso como seu ponto de ruptura. Em outros termos, há 3 vidas futuras nas suas intenções maiores a partir de agora. Separam você deste sistema de realidade e você já viajou ambos para outro. E dessa outra realidade eu falo. Nesses termos, sua parte de ambas as suas realidades. Pense nisso em termos de outras informações dadas esta noite e você pode ver o que quero dizer. Fim da sessão.